Tesouro direto com ou sem juros semestrais. Afinal, o que são esses juros semestrais? Vale ou não a pena investir no Tesouro Direto em títulos que pagam juros semestrais? Se você tem essa dúvida, você está no lugar certo, pois nesse vídeo você vai entender isso de uma vez por todas e saber exatamente onde investir o seu dinheiro. Então eu estou aqui com a tela do Tesouro Direto aberta e já vamos mostrar aqui, ó, de cara. Eu já estou aqui na parte de títulos, aí eu vou aqui embaixo em preços e taxas e vou cair nessa tela que eu estou aqui. E aí eu simplesmente vejo aqui, ó, que eu tenho o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais 2033 e tenho alguns tesouros IPCA também aqui, ó, 2032, 2040 e 2055 também com juros semestrais. Então eu tenho títulos pré-fixados IPCA com e sem juros semestrais. A primeira coisa a se entender é que o Tesouro Pré-fixado e IPCA ele sofre a marcação a mercado, o que significa que por mais que você possa resgatar quando quiser, esses dois títulos têm a liquidez diária, ou seja, você pode resgatar mais ou menos daquilo que foi prometido no momento da compra. Ou seja, no vencimento você vai receber aquela taxa acordada, mas antes disso a marcação a mercado vai determinar quanto você vai resgatar caso precise resgatar o dinheiro antes. Enquanto a marcação a mercado é favorável e você ganha mais dinheiro, justamente quando os juros estão baixando. Vamos ver na prática como funciona, tá? Eu estou aqui embaixo, naquela parte que eu estava antes, e vou colocar aqui no histórico de preços e taxas, vou clicar em ver mais. Daí vai aparecer aqui para eu fazer alguma simulação. Eu vou ver aqui na prática, ó, como é que foi o rendimento aqui de algum deles. Então eu vou colocar aqui um exemplo de maneira geral. A título de ilustração, eu vou colocar aqui, né, um IPCA aqui que não tem cupons semestrais, só para facilitar esse entendimento, e já já eu falo como funciona a marcação a mercado para os títulos que têm cupom semestral. Então, colocando aqui o IPCA 2035 como exemplo, né, vamos esperar carregar aqui. Então aqui, ó, carregou, vamos aqui todos os anos, vou colocar aqui a taxa dele. Então a gente consegue ver que a taxa variou bastante ao longo do tempo. E o que acontece com o preço? Ele também varia ao longo do tempo, né? Então você pode resgatar mais ou menos do que aquilo que foi prometido. E na prática, vamos analisar aqui um período específico, a gente vê como é que essa relação é inversamente proporcional. Ou seja, quando a taxa cai, a tendência é que você ganhe mais a marcação ao mercado. Vamos ver o momento final aqui, ó, desde março de 23 até aqui agora, né, final de meio de setembro aqui de 23, eu tinha uma taxa de 6,48, caiu aqui no final para 5,47, ou seja, caiu 1% a taxa. O que aconteceu com o preço nesse período? O preço foi de 1.876 para 2.279, ou seja, a queda da taxa de juros, já esse início da queda da taxa de juros, né, começou lá, né, em 13,75, está caindo a cada reunião do Copom, fez com que já houvesse ganhos na marcação ao mercado. Agora, voltando aos cupons semestrais, como que eles funcionam na prática? Olha só, cupom semestral nada mais é do que todos os rendimentos que você recebe do seu título pagos para você de volta a cada 6 meses. Ou seja, a rentabilidade do título, ao invés de ficar lá rendendo a juros compostos, ela vai voltar para você em forma de cupons semestrais ou de juros semestrais na sua conta, da sua corretora ou do seu banco a cada semestre. Só que o valor que você recebe não é exatamente aquele valor que está lá na hora que você compra, né? O tesouro pré-fixado a X%, ou então o tesouro IPCA mais X%. Para os títulos pré-fixados, por exemplo, o que você vai receber de cupom semestral é a rentabilidade de 10% ao ano, ou a cada semestre de 4,88%. Independente da taxa que você contratar o seu título, o seu cupom vai ser de 10% ao ano para um título pré-fixado. Isso é convenção e até que se diga o contrário, até que o Banco Central mude isso, vai continuar sendo assim. Então, os juros anuais que você receberia não é aquele, no caso aqui desse exemplo do pré-fixado 2033, 11,31%. Você vai receber 10% ao ano e vai receber, na verdade, 4,88% ao semestre, independente dessa taxa que você compra o título. Só que como você comprou, nesse caso aqui, uma taxa acima, ou seja, 11,31%, como é que você acaba recebendo esses 11,31%? Na prática, isso acontece porque você compra esse título com deságio, ou seja, você compra esse título mais barato. E ao longo do tempo, esse título vai se valorizar e mais os cupons semestrais vão acabar te pagando essa taxa prometida. Ou seja, os 10% ao ano, mais a valorização do título vai compensar esse 1,33% faltante, para você receber exatamente 11,33% nesse exemplo aqui, lá no vencimento do título. Já com os títulos do IPCA+, é um pouco diferente, pois a taxa anual que ele vai pagar vai ser de 6% ao ano, mais a variação do IPCA, o que na prática dá 2,97% ao semestre. Ou seja, também independente da taxa que tiver lá quando você contratar, e aqui no exemplo aqui eu tenho IPCA mais 5,4, 5,5, 5,6% ao ano, na prática você vai receber
o IPCA mais 6% ao ano todo semestre. Na prática, seria o IPCA mais 2,97% nesse semestre. Então quer dizer que nesse exemplo aqui você vai ter um lucro, você vai receber mais do cupom semestral do que se não tivesse o cupom semestral? Não, porque da mesma forma que tem o deságio lá no pré-fixado, no exemplo que eu dei, e você compra o título mais barato porque a taxa está maior do que os 10% que ele paga, nesse exemplo aqui, você vai comprar um título mais caro, porque a taxa paga todo semestre, né, ou todo ano, 6% nesse caso aqui, e ela está maior do que o título está prometendo. Ou seja, você vai comprar o título um pouco mais caro para realmente você receber esse IPCA mais 5,4%, 5,5%, 5,6%, ou seja, independente do IPCA que estiver lá, você vai receber os 6% ao ano e vai comprar o título com ágio ou deságio exatamente para você receber lá no vencimento aquilo que foi prometido. E a marcação ao mercado para esses títulos que pagam o cupom semestral, que pagam juros semestrais, como é que ela funciona? A marcação ao mercado, nesses casos, ela também acontece. Só que uma vez que os juros são pagos semestralmente, o efeito da marcação ao mercado para os juros que pagam o cupom semestral será menor do que aqueles que não pagam. Justamente porque o valor total a cada 6 meses voltará para o valor inicial. Ou seja, o efeito bola de neve não vai acontecer, sendo que esse efeito da marcação ao mercado também acaba sendo menor, pois ele não representa essa variação sobre um valor maior, sobre um valor que os juros compostos renderam em cima dele. Deixa eu mostrar na prática aqui então, né? Vamos lá no Tesouro IPCA que paga cupom semestral, vou colocar um mais longo aqui, vou colocar aqui, por exemplo, esse 2055 e vou colocar aqui também, ó, todos os anos para a gente avaliar o que aconteceu aqui. Tá vendo que a cada vez que tem essa diferença aqui é quando foi pago os cupons semestrais, então a cada 6 meses. Então eu tenho a variação ao mercado, a gente vê que realmente o valor aqui, a taxa está variando com o tempo e o preço naturalmente ele vai variar inversamente proporcional da mesma maneira. Então eu tenho esse aqui, por exemplo, esse aumento aqui do preço porque teve uma queda nos juros aqui também. Então isso acontece. Só que a cada vez que é pago o cupom semestral, eu tenho um valor atualizado, ou seja, eu tenho um valor menor aqui porque foi pago esse valor do cupom. De maneira que o efeito da marcação ao mercado no longo prazo vai ser menor do que se não tivesse o cupom, afinal, o rendimento aí está sobre um valor cada vez menor. Então, sim, há marcação ao mercado nos títulos que pagam cupons semestrais, porém esse efeito é menor do que aqueles que não pagam. E a título de comparação, vamos pegar aqui, ó, né, o IPCA que não paga cupom semestral, um mais longo aqui também, né? Então, IPCA sem cupom semestral, vou colocar aqui o 45, cadê o 45? Aqui, ó, IPCA 2045. A gente pode comparar aqui, ó, todos os anos, como é que o preço e a taxa, a variação deles é muito maior, né? Então, olha só, a taxa variando aqui muito mais e o preço também variando muito mais. O gráfico parece, né, ele é muito mais de renda variável aqui, de fato, do que aquele, né, voltando aqui, né, ao Tesouro com cupom semestral aqui, por exemplo, ó, do 55. Olha como é que ele é mais flat, né, ele é mais estável. Então a marcação ao mercado acontece, porém, né, com um menor efeito, uma menor potência aqui nos títulos que pagam cupom semestrais. No quanto comprar um título que paga juros semestrais, seja ele um pré-fixado ou um IPCA+? A resposta é quando o seu objetivo for completar a renda, ou seja, for ter uma renda dos investimentos, e não crescer o patrimônio. Ou seja, se você está começando agora ou começando há pouco tempo e ainda não quer uma renda dos investimentos neste momento, quer deixar o seu patrimônio crescer para ter uma renda muito maior no futuro, a recomendação é que você não invista ainda nesses títulos que pagam cupom semestral, justamente porque você vai deixar os juros compostos agir, você vai multiplicar o seu dinheiro muito mais, para no futuro, aí sim, quando tiver um patrimônio maior, você vai conseguir ter um cupom semestral ou outros ativos que vão te pagar, que vão te dar uma renda mensal muito maior do que teria agora. Agora, se você já tem um patrimônio grande, quer ter uma renda mensal para usufruir desse dinheiro, aí sim seria interessante você ter esses títulos que pagam cupons semestrais, que pagam juros semestrais, para você realmente utilizar essa renda e usufruir do dinheiro da maneira que você quiser. Agora, em relação aos títulos do Tesouro Direto, do Tesouro IPCA, né, com cupom semestral, mas que tem diferentes vencimentos, né? Eu tenho aqui no caso 2032, 2040 e 2055. Qual que eu deveria escolher? A resposta é o seguinte: a não ser que você tenha um objetivo específico para o ano de 2032 ou o ano de 2040, no caso de, por exemplo, você poder resgatar esse dinheiro nesse vencimento e fazer alguma coisa com ele, seja uma viagem, comprar um bem, sei lá, eu sempre vou preferir investir no título mais longo, nesse caso no 2055. Isso porque além de pagar uma taxa geralmente mais alta, afinal por ele ser mais longo tem mais coisas para acontecer,
portanto a rentabilidade, a taxa tem que ser um pouco maior, ele ainda pelo mesmo motivo vai ter uma variação a mercado um pouco mais elevada, de maneira que a volatilidade vai ser um pouco maior e eu posso ter retornos maiores também se resolver resgatar esse dinheiro antes. Principalmente no cenário atual que nós estamos, de queda da taxa de juros. Ou seja, um momento de mercado favorável para os títulos IPCA+, e pré-fixados. Principalmente para os que não pagam o cupom semestral, mas também, em certa medida, para aqueles que pagam esses juros semestrais. Agora, se você não sabe como investir no Tesouro IPCA+, neste vídeo aqui eu te contei o passo a passo na prática de como começar a investir no Tesouro IPCA+.